Bem-vindos ao canal Jazzcast e hoje eu trouxe para vocês mais uma convidada super especial para o nosso bate-papo. A gente vai falar sobre oração, sobre intercessão e também um conteúdo muito especial. Seja bem-vinda, Raquel. Que Deus te use muito aqui nesse tempo. Amém, em nome de Jesus. E muito bem-vinda ao canal. Amém. Bom, já se inscreva aí, deixe seu like, já compartilhe esse conteúdo que vocês sabem que a gente sempre traz pessoas especiais aqui com conteúdo de ouro. Então, hoje não vai ser diferente. A Raquel vai falar sobre oração, sobre intercessão. A Raquel tem essa carinha assim dela toda meiga, parece uma bonequinha. E quando ela pega o microfone ou quando ela pega pra orar, quando ela vai interceder, quando ela vai orar, que eu já tive esse prazer de ver você orando muitas vezes, ela vira uma leoa. Dá até pra ver aqui na fotinho, tinha uma outra mais ainda. A bocona aberta. E a Raquel é uma bênção, é uma mulher que tem autoridade nessa área de oração. Deus usa muito a vida dela. E hoje a gente vai falar sobre isso. Antes dela vir, só pra vocês entenderem, a Raquel mãe também, outra Raquel. Semana passada a gente estava aqui com a Raquel Prudenciano, também foi uma bênção. A gente começou a falar sobre empreendedorismo e foi lá pra família, lá pro testemunho dela de vida muito lindo. E você também tem um testemunho lindo, né? Sim. Um testemunho com seu filho, Sim. Depois você vai trazer outro também pra gente escutar. E eu vou deixar ela falar um pouco agora, eu vou começar com uma pergunta. Nessa questão da oração, você sempre teve essa constância, sempre foi muito fácil pra você? Ou foi... Vamos começar no começo. Você sempre foi cristã? Não. Como que foi Não. esse... Não, eu não nasci num berço cristão, mas a minha família, eu vim de uma família católica. Mas eu não tinha esse hábito de oração, de comunhão com Deus. E quando eu comecei meu relacionamento com meu esposo, a gente, adolescente, jovens, imaturo, então a gente brigava muito. E até que em um determinado momento a gente largou. Eu já morava com ele, porque eu fui muito rápida, eu sou muito intensa. E em um mês que a gente começou a namorar, eu já estava morando com ele. Ah, que legal. Só que, né, não é certo. Não é certo e não tem Deus. Nós não éramos cristãos, então tinha muita briga. A gente ficou juntos por 2 anos, mas de 2 anos a gente só brigava. E aí largamos. E a minha irmã, ela é pastora. Então, tudo isso, assim, eu falo assim, pela graça de Deus, mas ela tem uma grande importância na minha conversão, na conversão da minha casa. E ela me levou para a igreja. E ela começou a falar, você quer a restauração? Então, tem que orar. Tudo está na oração. Então, foi onde eu comecei ir orando, fui para a igreja, decidi ir para a igreja, e lá eu comecei. Só que eu falo que eu comecei errado, porque o meu intuito era a restauração do meu casamento, não Deus. Então, eu consegui a bênção, porque voltamos, só que aí eu saí da igreja. Mas depois de um tempo, a gente teve umas lutas, né? Porque existe essa frase, se não é pelo amor, é pela dor. Então, graças a Deus teve a dor, e foi onde nós fomos para a igreja e lá permanecemos. E ele foi com você? E ele foi comigo. E da porque nesse meio... vez, não? Não, da primeira vez não. Nesse meio tempo, porque a gente estava largado. Então, quando a gente voltou, que eu consegui a minha bênção, aí eu esqueci do Senhor. Entendi. Porque, na verdade, eu só queria a minha bênção, né? Era o interesse, Era né? o interesse. Eu fui para Deus por interesse. E quando... Eu até tentava ir para a igreja, tudo, mas ele não era cristão. Então, ele fazia algumas coisas assim que não me agradavam, e obviamente não agradava o Senhor. E eu fiz algo assim, uma coisa que eu aprendi na IBAN, né? Na igreja com a qual eu congrego. Sobre fazer orações ousadas. Nós precisamos ser ousados, né? E Deus, ele se agrada disso. Porque nós vamos buscar em Deus aquilo que ele pode nos dar. Não só aquela coisa rasa. E é sobre a oração ousada. E eu falei isso pro Senhor. Não é algo que eu indico, né? Mas eu falei, Senhor, eu só vou voltar se a minha casa inteira voltar. Porque às vezes eu ia para a igreja, quando eu voltava, ele ainda estava bebendo, estava fazendo coisas que não me agradava. E aí eu falei assim, não quero ir sozinha, eu quero ir com a minha casa. E assim aconteceu. E faz quanto tempo isso já? Faz 8 anos. Já faz 8 anos, olha que lindo. 8 anos de firmes mesmo. Que lindo, que lindo. E isso já começando com algo que é muito importante que a Raquel falou, porque às vezes muitas pessoas podem estar assistindo a gente agora e infelizmente tem esse coração muito que acontece. Também já aconteceu comigo.
a gente buscar a igreja, ou buscar Deus, buscar a oração por um interesse, né? Hoje você tá aí ouvindo a gente também, entenda que é claro que o Senhor pode fazer por você sim, né? A Raquel recebeu uma semente da sua irmã que floresceu, que germinou. Mas entenda que você servir a Deus e ter um relacionamento com Deus é muito além só do que Ele pode fazer pra você. De verdade, um relacionamento, né? Um relacionamento. Hoje você consegue enxergar dessa forma? Como é o seu relacionamento com Deus, assim? Sim, porque é algo assim normal, assim, é algo tão simples, né? De você já acordar, igual teve um tempo que eu sempre acordava e falava assim, bom dia, Espírito Santo, né? Era um hábito, porque eu já via a janela e aquele céu lindo, maravilhoso aberto. E aí, com o tempo, eu fui deixando de fazer isso. E aí, um dia, o meu filho falou, né? Mãe, nunca mais a gente falou bom dia, Espírito Santo, né? Isso é verdade, né, Miguel? Precisamos, né? Porque é algo assim contínuo. É igual eu tô conversando com você, é aquele relacionamento, aquela intimidade com o Senhor, de estar sempre constante, lavando uma louça. Porque as pessoas, ela têm um hábito de falar assim, eu não sei orar. Mas o orar é falar, é o que a gente está fazendo. E todos que podem falar, né? Ou até em pensamento, a mente orante, mas nos conectar com o Senhor. Na simplicidade de arrumar a casa, dirigir, estar no ônibus. E é isso que vai nos fortalecendo, porque quanto mais nós conversamos, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais vamos conhecendo o coração dele. Sim. E aí tem muitas mulheres hoje que estão até ouvindo a gente, que sempre perguntam, mas como que é esse ouvir a Deus? E eu acredito que quanto mais a gente pratica, mais a gente fica sensível a ouvir Ele, né? Sim. Porque não é uma prática, né? Sim. Quanto mais nos relacionamos, igual eu tô aqui conversando com você, eu já conheço a sua voz, então você falar, eu vou discernir que é a voz da Jéssica. E uma vez as pessoas perguntam, mas eu senti, e às vezes não é o Senhor. Porque eu sempre falo que Deus, Ele sempre vai falar algo conosco, Ele sempre vai confirmar quando, se você está em dúvida, aquilo que Deus está falando com a gente, está de acordo com a palavra? Porque é a palavra do Senhor, então realmente é Ele. Então se aquilo que Ele está falando está de acordo com a palavra, é a certeza, é o selo de que realmente é Ele, não é nós. Sim. E isso é legal falar, porque não é uma vida com Deus sem leitura da Bíblia, também você ouve a Deus também a respeito da palavra, dos devocionais, né? Como que é essa questão sua dos devocional? Você também gosta? Meu Deus. Às vezes é lapada, às vezes é confirmação, e você fala assim, Jesus do céu. Porque eu tenho um plano de devocional, que é anual, né? E às vezes a gente atrasa, né? Por causa dos nossos compromissos, e às vezes está atrasado. Mas a palavra do Senhor, ela nunca está atrasada. Ela é para hoje e eternamente. E é incrível que quando eu estou com uma dúvida no meu espírito, eu vou orar ao Senhor, e quando eu abro a Bíblia, aquele devocional que talvez era parecido de ontem, e o Senhor vem e responde algo de hoje naquele devocional. Então é a palavra dele, que é viva, né? É viva. E aí vai confirmando. Então, realmente, a voz que eu ouvi lá atrás é a voz do Senhor, porque é a palavra dele. Sim. E é legal que a Raquel, quando eu mandei mensagem pra ela, ela já falou. Ela falou, tava assistindo o seu vídeo e Deus falou comigo que eu ia vir. Sim, foi incrível. Foi incrível. Eu falei assim, eu tava passando por umas guerras minhas, né? E aí, eu passei, assim, o story do WhatsApp e eu vi ali. Aí eu vi a Raquel, né? Aí o Senhor falou assim, você vai participar, ela vai te chamar. Eu falei assim, não, Deus, meu Deus, porque eu tenho essa luta, né? Eu tenho relutado contra a exposição. E o Senhor, desde o ano passado, Ele me chamou para sair da caverna. E foi muita luta, porque às vezes para quem é acostumado, é normal, mas para quem não é acostumado, então foi muito choro, foi muita relutância, mas em todas as coisas o Senhor foi confirmando através da palavra. E quando você mandou ali, oi Raquel, eu falei assim, não, Senhor, mas tão rápido, porque foi coisa que acho que 2 dias. Foi, acho que 2 dias. E eu falei assim, meu Deus, tá muito rápido, Senhor. E é isso. A Raquel é uma versão, eu tava pensando nisso, ontem fiquei pensando, a Raquel é uma versão atualizada das Irmãs do Coque. Mulher ali de oração, de intercessão, só não tá com coque na cabeça, mas é mesmo. De casa que não, né? E Raquel, explica pra gente, assim, pra quem tá ouvindo, a diferença entre oração e intercessão. Na sua opinião, qual é essa diferença? A oração,
A intercessão, ela sempre vai ter a oração. Mas a oração não quer dizer que ela é uma intercessão. Porque a oração, ela é algo que você está ali, conversando com o Senhor acerca da sua vida, acerca, às vezes, até de algumas situações. E a intercessão é quando nós nos colocamos na brecha, quando nós deixamos de olhar para nós, para nos conectar com o Senhor acerca de uma pessoa, ou de uma causa, especificadamente. Você está ali, digamos, na brecha entre uma pessoa e o Senhor. Que lindo. Então a oração é como se fosse uma coisa sua, tipo, uma particularidade sua com Deus, e a intercessão você já entra numa batalha. Sim, porque a oração, ela é isso, uma conversa, é a conversa que você tem com o Senhor, você se rasga, você se derrama, mas é algo assim, é mais assim entre você e o Senhor. Sim. E a intercessão é quando você se deixa de lado e coloca alguém, ou situações, ou uma causa, e apresenta a Deus. Que lindo, que lindo. Você acredita que, assim, independente de ministério, vamos deixar essa questão ministerial de lado, a intercessão em si, o ato de interceder, você acredita que é para todo mundo ou é algo específico para uma pessoa? Eu acredito que é para todos. Para todos. Para todos, porque a palavra fala, né? Orai uns aos outros. Então, quando você está orando pelos outros, você já está intercedendo. Só que é muito difícil, porque é para a igreja do Senhor, só que muitas das vezes a igreja, ela não está orando nem ela e Deus, muito menos orando pelas pessoas. Porque eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas às vezes esperam, eu não tenho esse chamado ministerial, agora trazendo o ministério de volta. Eu não tenho esse chamado ministerial, não faço parte do ministério de intercessão, então aí deixa de orar, deixa de interceder, porque dentro, né, do ministério não tá. Mas é um chamado, eu acredito, eu concordo com você nisso. Eu acho que é um chamado para todo mundo, a gente foi chamado para orar pelo outro, às vezes tem um irmão, uma irmã que não tá muito bem na fé e a gente se coloca na brecha, né? Conta pra gente um testemunho, algo que você viveu, assim, em relação à intercessão. Meu Deus, são vários, vários. Eu estava até pensando aqui no caminho, mas, assim, tem um que eu falo, assim, que marcou muito a minha vida, que foi de uma pessoa que eu não conheço. Porque, geralmente, quando a gente intercede, muito pelos nossos, né? Sim. Eu intercedo muito pelos nossos, pela igreja, pelos amigos. Só que e sempre chega pedido de intercessão. E esse caso, assim, foi algo muito específico. Que foi, acho que na época da pandemia, chegou um pedido de oração no grupo de intercessão. E amém, gente, eu estava orando, eu fui orar, e não sei, eu até estava buscando ao Senhor, o que aconteceu? Porque esse menino, que era por um menino, era uma criança, se eu não me engano, ele tinha, acho que 1 ano, menos que isso. Ele estava com um caroço na cabeça. E apareceu, e a mãe foi fazer exame, e era um tumor. E eu não sei por qual motivo, mas de todas as intercessões, eu me apeguei muito, era como tivesse um compromisso com aquela família, mais que as outras. E aí a gente orando, intercedendo, e a pessoa que mandou no grupo, ela sempre mandando notícia, e até que foi passando, mas eu continuava orando por esse menino. E aí teve um dia que eu fui orar por ele, e foi algo assim muito forte, que eu senti no meu físico. Eu senti uma dor no meu nariz, assim. Ela era uma dor no meu nariz e ela descia para a boca. Só que eu achava que era alguma coisa assim, e doía minha cabeça. Então eu achava que era uma enxaqueca que ia dar em mim, porque eu tenho crise de enxaqueca. E aí a dor era muito forte. Só que ao mesmo tempo que estava doendo, era como se tivesse alguma coisa sendo arrancada. E nisso eu fiquei muito fraca. E aí eu deitei no chão onde eu estava orando e dormi, assim, coisa de 5 minutinhos. Ou até menos. E aí, amém, guardei pra mim, falei, deve ser cansaço, né? A gente tá forçando a oração, a cabeça, deve ser alguma coisa da enxaqueca. E aí, umas 2 semanas depois, eu fui mandar mensagem pra irmã que tinha pedido essa oração. E aí ela falou assim, você não sabe. Ele chama Miguel. Talvez pode ter sido por isso, né, que é o nome do meu filho. A mãe do Miguel foi na última consulta. Porque eles não poderiam operar ele, porque não sabia de onde estava vindo a raiz daquele tumor. E aí, na consulta, no último exame de imagem, mostrou que ele não estava com aquele tumor. E o que eu achei interessante foi que a raiz daquele tumor nascia pelo céu da boca e vinha pelo nariz. E aí, chega na hora, eu falei assim, Deus... Aí o Senhor falou comigo, aquele dia eu arranquei o tumor dele. Uau. E ali, pra mim, foi... Toda vez que eu vejo uma causa assim, impossível,
eu lembro desse testemunho, porque não é por causa de mim, é por causa da glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Mas para mim, de algum testemunho assim, de pessoa desconhecida, esse foi o que mais me marcou. Uau, que lindo. Porque eu senti no meu físico. E às vezes a gente tem disso, né? De você estar intercedendo, antes de acontecer algo, você sentir. E aí o Senhor mostrar, mas eu tô bem, por que eu tô assim? E aí o Senhor mostrar, não, às vezes é uma pessoa que está ali perto de você, que está passando por isso. E é essa sensibilidade que a intercessão traz pra gente. Que lindo. E você tá se preocupando com o próximo, com a causa do próximo, a ponto de se colocar, sentir dores para aquela pessoa, para que ela seja curada, né? Sim. Que lindo. E trazendo para esse lado da oração, esse lado pessoal. Vamos se dizer, eu vejo a Raquel, eu sempre me lembro a respeito dos temperamentos. Sim. Não sei porquê. Isso é muito... Não sei se é porque as coisas que você posta acabam me levando para esse pensamento. E a gente tem um temperamento, o colérico da vida, né? Sim. Semana passada eu conversei com a Raquel, com a outra Raquel, também sobre isso. E esse temperamento colérico tem muitas coisas boas, mas também é um pouco difícil, né? Sim. Você acredita que essa parte da oração pessoal, você também consegue tem até um livro que chama, né, Temperamentos Transformados. Sim. Então, é ter essa renovação em Cristo dos seus temperamentos, não deixar isso tomar conta. Você vê isso, que o Senhor põe a mão também através da oração? Com certeza, porque antes de orarmos por alguém, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar liberto mesmo. E é o negar a si mesmo, porque quando eu conheci essa onda de temperamento, eu falei, porque eu sou colérica, então, tipo assim, porque eu sou colérica. E aí o Senhor começou a falar assim, não, o seu temperamento é um balizador. Você sabe onde é as suas falhas, então é para você olhar para si e ser modificada. É igual assim, eu falo muito alto, né? Então, às vezes eu falo alto, às vezes eu tô falando com meus filhos e eles falam assim, mas por que você tá brava? Eu falo, não tô brava, eu tô normal. E aí, esses dias, eu comecei a ver, na oração, né? O Senhor começou a falar comigo sobre isso. Olha, você tá fazendo algo que as crianças também estão fazendo. Então, você precisa mudar, dar uma diminuída, dar uma calmadinha. Porque eles são aquilo que nós somos, né? Sim. Nós somos espelho para eles. Não é o que a gente fala, mas é o que a gente vive. E aí, nisso, eu comecei a ver que aí o próprio Espírito Santo começou a vir com uma calma, uma amabilidade na minha fala. Sim. É difícil, sim, mas é o negar a si mesmo, né? Não é porque eu sei que eu sou uma colérica que eu vou ser ignorante com todo mundo. Não, é negar a si mesmo e viver pelo Espírito Santo, viver pelo fruto do Espírito. Porque não tem como a gente viver o cristianismo e não ser transformado. Então a gente sabe que eu sou colérica, então você ali dominada pelo Espírito Santo. E uma coisa que eu acho lindo é que o temperamento colérico, as pessoas falam que tem dificuldade de liberar perdão. E assim, pela graça de Deus mesmo, pela graça do Senhor, é algo assim que eu já não tenho essa dificuldade, mas por conta da oração. Da oração. Porque eu tive uma época que existiam algumas pessoas que elas me feriram, né? E aí o Senhor falou assim, eu quero te chamar para orar em relação a isso. Tá? Em relação, você vai orar por essas pessoas. Porque não adianta eu chegar no Senhor e falar assim, ai Senhor, eles me machucaram, eles me ofenderam, eles estão mentindo contra mim e ficar por isso. E aí o Senhor falou assim, não, eu quero que você ore por eles agora. Porque eu já entendi que você está sendo machucado, eu já entendi que você está sendo injustiçada, mas agora você vai orar por eles. E eu orei por eles um bom tempo, e o Senhor declarava de orar assim, de escrever o nome de cada um deles, nome e sobrenome, porque tem muito disso também, que é oração específica. E quando um determinado tempo que eu comecei a orar por eles, o Senhor me trouxe amor pela vida deles. Um amor, assim, uma compaixão que assim, não era de mim, não era do ser humano Raquel, era do próprio Espírito Santo. E aí hoje eu olho para eles, eu consigo entender que eles fizeram isso, mas porque ele também existe dores, existe traumas, existe toda uma história. Porque eu vejo a minha dor, mas eu não via deles. Então a oração, ela fez isso. Então eu falo que hoje eu consigo liberar perdão, sim, claro que eu vou ficar nervosa, claro que eu vou, né, vou sentir dor, talvez, com certeza, mas vai passar. Sim. Eu consigo liberar rápido, porque eu sei também o que a falta de liberação de perdão traz para a pessoa. Sim, sim. E olha como que a oração realmente é a chave de todos os processos, né?
Então hoje, se você tá escutando a gente aí e tem passado por alguma situação que você sente que você precisa liberar perdão, ou que você precisa se perdoar também de algumas coisas, o Senhor, quando a gente entrega tudo para Ele através da oração, Ele faz nova todas as coisas, né? Então, se você está ouvindo, se você chegou até esse ponto aqui do podcast, desse bate-papo, e o Espírito Santo está tocando no teu coração aí, que você precisa perdoar, ou que você precisa ser transformado, porque eu acredito que é bem isso que a Raquel falou. Não adianta você falar, eu sou assim e acabou. Quem quiser estar do meu lado é desse jeito. Não, o Senhor nos chama para esse arrependimento, para olhar para dentro da gente. E eu acho que essa é a parte mais difícil do evangelho. Muito mais difícil, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. É negar a si mesmo. Igual, é muito lindo falar, é muito lindo a gente ler na palavra, mas você se submeter a isso é muito difícil. É verdade. É igual de eu me expor, né? Porque é negar a mim mesma. Eu falo assim, não, Senhor, eis-me aqui, mas eis-me aqui mesmo, né? Eis-me aqui mesmo. Fazer a sua vontade na minha vida, né? É uma oração muito perigosa, mas que todos nós devemos fazer. Sim. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É verdade. E a Raquel tem um testemunho lindo também a respeito, eu queria que você contasse pra gente, se sentir à vontade, a respeito do seu filho. Sim. Eu escutei seu testemunho há muitos anos atrás e eu me lembro, assim, como se fosse hoje. E tem uma cena, assim, que você falou que eu acabei ilustrando na minha cabeça que eu nunca esqueço. Então, assim, naquele momento que você compartilhou, a minha fé foi elevada, assim, de saber que através de uma palavra, de uma oração, ali naquele momento o Senhor pode fazer muitas coisas. Então eu queria que você se sentisse confortável, falasse para essas mulheres, para que a fé também delas cresçam e elas possam saber o poder do Senhor. Amém, amém. Aquilo que eu vivi foi o meu maior testemunho, assim, na terra foi o Senhor trazer de volta o Miguel. Porque era um dia comum, só que hoje eu entendo por quê. O dele é um processo de 2 etapas, porque a gente estava numa noite comum, um dia comum, onde eu amamentei ele tinha 7 meses, e amamentei ele, esperei ele arrotar, esperei um pouquinho, aí eu coloquei ele no berço, e ali a gente ficamos. E nisso, o meu esposo estava fazendo um aconselhamento pro primo dele, né? E ali a gente era muito imaturo, a gente era cristão já, a gente já estava na igreja, mas assim, sobre o mundo espiritual, algumas coisas eu entendia, eu sabia que existia, mas eu não entendia tanto. E eu achava que estava tudo bem na nossa vida, porque a gente ia para a igreja, a gente não roubava, a gente não bebia, a gente tinha largado tudo, então a gente não tinha nada demais, né? Não tinha nada de errado. E aí nisso, aconteceu isso com o Miguel, foi onde eu estava deitada já na minha cama, era em torno de umas 11h50 da noite, quando ele deu um choro, mas o choro dele era diferente, era um choro para dentro. E na hora eu senti um arrepio, assim, que tinha alguma coisa de errado. E aí eu fui lá, peguei ele, e já estava todas as luzes apagadas, a gente estava pronto para dormir. Peguei ele e ele estava desacordado, só que ele fazia um barulho, e era um choro para dentro, era como ele estivesse com a boca fechada e algo dentro dele ali no pulmãozinho dele. E aí eu olhei assim, ele já estava desfalecido já estava ficando roxo. E aí, só que como estava escuro, poderia ser, né, estava escuro, às vezes ele não estava roxo, estava de noite mesmo. E aí eu chamei meu marido e falei assim, Rodrigo, tem alguma coisa de errado com o Miguel. E aí ele olhou assim, ele falou assim, não tem. Eu falei assim, tem, amor, ele tá diferente, ele não tá acordando. E a gente chacoalhando, isso a gente já estava chacoalhando. E aí a gente ia no corredor e voltava aquele desespero total. E ele continuava, aí ele parou de fazer o som. E aí foi onde ele ficou mais mole. E aí nisso a gente já estava com roupa de dormir, já estava com pijama. Ele tentou tirar o carro da garagem, não conseguia. Aquele desespero total. E tinha um peso. Hoje eu entendo que a gente estava numa batalha espiritual. Porque tinha uma opressão, assim, um peso. Estava uma noite muito pesada. E na rua da minha casa é incrível. Qualquer coisinha, as pessoas já aparecem na rua. E nesse dia não aparecia ninguém. Não tinha ninguém na rua. E eu gritava mesmo, né? Colérica, né? Não fala baixo. E eu gritando, pedindo socorro. Também, né? E aí eu liguei para a polícia, mas eu não conseguia falar, porque eu não lembrava nem o número do bombeiro, nem do SAMU, nem de nada. E meu marido não conseguiu tirar o carro da garagem. E a gente foi para a calçada. E nisso ele já não estava mais roxo, ele já estava amarelo. E a gente tentava de tudo, batia nas costas dele, virava ele de cabeça para baixo, chacoalhava.
E aquele desespero, e eu gritando por socorro na rua e nada. E aquele peso, aquela opressão mais forte ainda. E aí foi quando eu olhei, tipo assim, não tinha mais o que fazer, não tinha. E nisso eu falo, a palavra fala, né? Melhor dois do que um. Porque um, quando tá fraco, o outro tá forte para levantar. E nesse dia eu estava fraca. Eu enfraqueci, eu já via eu entregando o corpo do meu filho lá no cemitério, eu ligando para minha mãe, falando assim, mãe, o Miguel morreu. Porque não tinha mais o que fazer, e já não tinha mais vida. E aí eu sentei na calçada, só que antes de eu sentar na calçada, eu falei assim, eu vou olhar pela última vez, para ver se tem mais alguma coisa que eu possa fazer. E aí eu olhei para ele, e realmente não tinha respiração, não tinha batimento. Eu já vi foto de criança, né, dentro de caixão, então era a mesma cena que eu vi. Ele já não estava mais respirando. Já não estava mais respirando. E aí, ainda assim, a policial estava ali tentando me acalmar, mas eu não tinha como. E aí eu olhei ali e já morreu mesmo, não tem o que fazer. E aí foi onde eu sentei na calçada. Já entreguei os pontos. E aí meu marido, na hora que ele me viu, ele ficou mais desesperado. Porque para ele, tipo assim, se ela desistiu, e agora? E aí ele ainda tentou, correu para um lado, correu para outro, ele começava a gritar socorro e ninguém na rua aparecia, ninguém, Jéssica. E tinha treva. Por mais que estava a noite da escuridão, hoje eu consigo ver que tinha treva ao redor, assim. E aí ele sabia que, ele lembrou daquela passagem de Abraão. E ao mesmo tempo ele lembrou daquele louvor que estava bem alto, né? De Jó, Deus me deu, Deus tomou. E aí foi aonde ele parou. E aí ele ergueu ele para o alto. O Senhor me deu, o Senhor tomou. E aí ele gritou, Jesus, Jesus, Jéssica, diante do Senhor. Ele fez assim. E aí ele foi voltando. Aí nisso apareceu o vizinho de todo que é lado. Aí os vizinhos falaram que a gente estava doido, que ele estava engasgado, que ele não tinha se apagado. E aí nisso, só que ele estava voltando bem devagarzinho, né? Bem devagarzinho, ele ainda não tinha abrido o olho. E aí nisso passou um irmão. Que eu não conheço, a gente não conhecia. Ele era pastor e no que ele passou, o pessoal tudo desesperado, tentando abrir o carro dele para levar a gente no hospital, tudo. E aí ele tinha falado que ele foi comprar um lanche e ele nunca passava por aquela rua. Mas Deus falou assim, passa por essa, vai por aqui, por esse caminho. E glória a Deus por isso. E a gente entramos no carro dele, ele levou a gente na UPA e nisso, ele começando a abrir os olhos, mas ele estava muito longe. O Miguel, muito longe. E aí ele pegou e disse, pastor, só que ele não sabia, né? Ele não conhecia a gente. E lá na frente, quando ele deixou a gente na UPA, ele pediu para orar. E depois ele falou, ó, tô sentindo um principado e potestade aqui. Só que a gente, né, não entendia. E amém, a gente fomos, os médicos atendeu o Miguel e atendeu o Rodrigo, porque o Rodrigo também tava pálido. E acho que ele, não sei como que ele não desmaiou. E aí o médico fez todos os exames nele, tudo. E aí ele falou assim, olha, o seu filho, tudo indica que ele teve uma morte súbita. Mas eu não posso declarar que ele teve morte súbita porque ele está vivo. Meu Deus. Então, vai no hospital, faz os exames e vê o que aconteceu. E aí a gente fomos no outro hospital, ficamos 12 horas em observação, não saiu nada. Não saiu na urina, porque se fosse convulsão ia sair na urina, ia sair acho que no eletro, e não saiu em nada. E a gente veio embora. Meu Deus. E esse é o testemunho. E depois a gente passou por vários processos. Mas hoje eu entendo que era para nos forjar exatamente a isso, a oração, ao poder da oração, ao poder da intercessão. Esse amor, né? Porque depois de tudo isso, ele ainda teve convulsões, aí ele teve convulsões, desenvolveu convulsão nele. E aí ele precisou tomar remédio controlado. E aquilo ali me matava. Nossa, me matava, que ele tinha que tomar remédio 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Não podia falhar. Se eu esquecesse 10 minutos, ele ia convulsionar de novo. Então aquilo ali, para mim, foi uma tortura. E aí a gente em oração, orando para que Deus tirasse, porque ele não nasceu com aquilo. Ele adquiriu aquilo com o tempo. E só que a gente ainda não entendia, né? A gente sabia que a oração era uma chave. Então a gente nos rendemos ao Senhor na oração. E depois disso, os médicos falaram assim, olha, você não pode tirar o remédio dele. E teve um dia que eu esqueci. E foi engraçado que antes Deus estava orando, enquanto meu marido orava,
Deus tinha falado para ele que ia curar ele, que ele não ia precisar usar os remédios. E aí, amém, né? Glória a Deus. Só que é difícil, é muito difícil. Você ter a palavra do Senhor e você saber que se você não dá o remédio, ele vai convulsionar. É muito difícil. É o ato de fé, né? É muito difícil. E aí ele falou assim, amém, Senhor, glória a Deus. E continuamos dando remédio. E aí teve um dia que eu esqueci, e foi justamente da noite. E ele convulsionava sempre à noite. E aí eu esqueci, só fui lembrar no outro dia. E todos os dias minha mãe me ligava. Deu o remédio dele? E aí nesse dia, o Rodrigo não perguntou, e ele sempre perguntava. E quando eu fui ali orando, o Senhor falou assim, por que você está com medo? Se eu já tinha falado que eu curei ele. Por que você ainda está com medo? E eu falei assim, não, Senhor, eu creio. Então eu vou tirar o remédio. Eu vou tirar o remédio, mas eu vou tirar só o da manhã, que é o das 7 da manhã. E o das 7 da noite eu vou deixar, porque, né, vai que, né, vai que. E aí o Senhor foi muito claro, ele falou assim, eu não faço milagre pela metade. Se eu mandei tirar, se eu curei, porque eu curei, então tira o remédio dele. E aí eu falei, amor, depois de uns 3 dias, e o Rodrigo era muito assim, porque ele sabe o que ele passou, né? Eu sei o que eu passei, mas ele também sabe o que ele passou. Eu falei assim, amor, ele perguntou se eu tinha dado, eu falei assim, não, eu não dei. E Deus falou que não é para dar mais, porque o Senhor curou ele. E aí ele ficou meio parado assim, né, tipo assim, e agora? Deus falou, Deus já tinha falado com ele. E aí ele falou assim, e o da noite você tá dando, pelo menos? Eu falei, não, ele falou que não era para dar, porque ele faz milagre completo. E aí tiramos, só que Deus falou assim, você vai ficar 1 ano sem falar para ninguém. Para ninguém, para ninguém, para ninguém. E assim a gente fez. E depois a gente entendeu por quê, porque aí o Senhor liberou pra gente compartilhar com uma pessoa que hoje, antes ela era dependente de remédio, e hoje ela é liberta dos remédios para honra e glória do Senhor. Mas tudo isso por conta da oração. E hoje ele tem 6 anos e ele tinha 7 meses, e nunca mais ele teve e nem vai ter. Sim. Porque Deus, ele não volta atrás, ele faz completo. Que lindo, olha. Fiquei até sem palavras. Né? Tá vendo como que... E a gente, semana passada, tava falando com a Raquel sobre o medo. E hoje a outra Raquel também trouxe essa questão, né? E eu acredito que o Senhor tem falado no nosso coração, que mesmo com medo a gente precisa fazer. Não é uma situação, você vê o que a Raquel passou, eu fico imaginando, e foi isso que me mexeu comigo. Você ter um filho nos seus braços ali, que você sabe que você não pode fazer nada. Ainda mais sendo um bebê ainda, sim, que você não sabe nem, sei lá, se tá doendo, sim, não tem... fala. Imagina o que vocês passaram naquele momento e essa atitude de falar com Deus na simplicidade, do jeito que deu ali naquele momento. Sim. O Senhor respondeu imediatamente, sim, com o sopro de vida, sim, né? Eu tenho certeza que ali ele recebeu o fôlego de vida novamente. Que lindo. Então é a mesma coisa, tanto... trazendo para esse lado da fé e usando esse gancho do testemunho da família da Raquel, eu quero também falar para você que se você tem, sabe, se sentido fraco até espiritualmente, sim, né? Que você venha buscar em Deus esse fôlego de vida na simplicidade, sim, porque se Ele pôde trazer vida no natural ali, na carne pro Miguel, pro sim, filho da Raquel e do Rodrigo, o que ele não pode fazer para as nossas vidas. Sim. Então nada é impossível para Deus, nada. Você precisa crer, deixar esse medo de lado e viver o que Deus tem para sua vida, se entregar literalmente para o Senhor. Sim. Eu acredito, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que a gente tem vivido um tempo de que não dá mais pra gente ficar em cima do muro. Não dá mais pra gente ser aquele, conforme fala a Bíblia em Apocalipse, o morno. Não dá. Não dá. É literalmente, assim, dá, mas a gente tá vendo que é literalmente isso. Então você tá morno, sabe, eu tô a ponto de te colocar pra fora. Então hoje a gente tem que entrar de cabeça nisso, nessa vida com Deus de oração, porque sem a oração, não, como é que a gente vai conseguir ouvir a Deus se a gente não tiver essa vida, né? Entendi. É aquela assim, Raquel, eu amo você, mas eu não quero falar com você, eu não ligo pra saber se você tá bem, eu não tô nem aí, você vive lá e eu vivo aqui. Isso não é amor, não, né? É até forte falar isso, mas é uma realidade. Sim. Você ama a Deus, você precisa falar com Ele. Não tem como você viver seus dias. Eu vou na igreja e escuto a palavra. Ótimo, glória a Deus. Isso é muito importante. Quantas vezes Deus não fala com a gente na igreja, sim, né? Mas se você não tiver uma vida todos os dias, mesma coisa, você vive com a pessoa, meu marido, eu amo demais, eu vejo ele uma vez a semana.
tem que ter uma vida, né? E ele pode todas as coisas. Sim. E trazendo para esse lado que a Raquel citou os filhos, a família, a hora que a Raquel chegou, ela já contou um testemunho da Manu. Uma coisa simples, mas que a hora que ela falou, eu falei, olha, tá vendo como que é o exemplo, né? A respeito do cachorro, né? Sim. A gente tava falando de cachorro, ela falou, a Manu orou e o cachorro apareceu no meu quintal. Sim. E é o que a Raquel mesmo falou, é um exemplo que a gente deixa para os nossos filhos. Sim. Então ela e uma esposa são homem e mulher de oração. Amém. E os filhos deles estão vendo tudo isso, e têm vivido tudo isso, né? Amém. Eu não sei se lá na sua casa é assim, mas às vezes acontece alguma coisa aqui em casa, a minha Raquel tava com dor de cabeça, tá com dor de cabeça esses dias, e aí antes dela tomar o remédio, eu já chego assim, vamos tomar o remédio. Ela, mãe, você ora pra mim? E já você fala, meu Deus, que lindo, sim. E aí já pede pra orar, né, a gente vê... Como é pra você ver nos seus filhos essa oração, assim, como Deus responde, como que... Nossa, é gratificante. Porque eu tenho isso de, tá doente, já pego o óleo, vamos ungir, né? E eu tenho crise de enxaqueca. Então, às vezes, quando eu tô ruim, eu deito lá no quarto, fecho a porta, oro, mas tomo remédio, sim. Né? A gente tem que ser prudente também. Sim. E é engraçado que direto, quando eu tô ali, bem de molho, bem ruim mesmo, aí já vem o Miguel lá com olhinho, mãe, deixa eu orar. Então, assim, é gratificante, porque você vê que é o que a gente faz, não é o que a gente fala. Eles seguem aquilo que eles veem. Eles são uma bucha. Sim. Eles são uma buchinha, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente se move, é onde eles vão fazer. Porque a palavra fala, né? Sim. É ensinar no caminho. É junto, a gente vai estar junto. Não é no que a gente vai falar, não é apontar o caminho, mas é a gente estar no caminho, que é que ele vai estar. Mas agora, que caminho que a gente está seguindo? Sim. Qual é o caminho que a gente está trilhando para os nossos filhos? É verdade. E também passou o tempo que a gente só falava, quando eu era pequena, que não faz tanto tempo assim, a minha mãe falava pra mim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Eu cresci com 5, 6 anos escutando isso. Sim. Hoje em dia já não existe isso. Não vale. Você não pode falar pro seu filho, eu tô mentindo, fala que eu tô tomando banho que eu não quero atender o telefone. Sim, mas você não faça isso. Não tem, então... volta naquela coisa, não dá pra gente ser crente meia boca, porque se a palavra fala que a mentira não pertence ao Senhor, que o pai da mentira é Satanás, não tem essa de, estou tomando banho, eu quero ter telefone. Você tá dando um mau exemplo ali também, né? Então, assim... E as pequenas coisinhas, não é nas coisas grandes, é as pedrinhas que faz a gente tropeçar. É verdade. Então, assim, a gente fala um monte de coisa, não é o que pode, o que não pode, não é sobre isso. É sobre amor, né? Sim. É sobre o cuidado de Deus, ele saber que a mentira não faz bem pra gente. A vida longe dele não faz bem pra gente. A gente fica vulnerável a levantes do inferno, sim, né? Com certeza. E o Senhor não quer isso, né? Ele quer a gente perto. Então a gente faz o que faz, não é porque eu posso que eu não posso, mas porque eu escolhi estar perto de Deus, né? Submeteu, está ali. Se submeteu a negar a si mesmo. Porque eu falo com o Miguel. As crianças, elas são assim, né? Então ele vai aprendendo assim, não foi eu que fiz. Aí eu já falo, Miguel, porque eles são muito inteligentes. Às vezes a gente acha que as crianças não são, eles são muito inteligentes. Então você já implanta a palavra. O que Jesus é? Ele é a verdade. E o que o diabo é? Ele é o pai da mentira. Então o que você está fazendo? Se você está mentindo, você não está seguindo ao Senhor, porque existe 2 caminhos. Ou é o Senhor, ou é as trevas. Então se você não está com a verdade, você tá com a mentira. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, é criança, não dá pra entender. Dá pra entender, sim. Dá pra entender, porque a gente precisa ser intencional com as crianças. Porque lá fora eles estão sendo intencional. Então, se a gente dormir, se a gente vacilar, eles vêm pra cima, as trevas. E a criança é um ponto que eles pegam, assim... Demais. E é muita oração, né? É muita oração, paciência, sabedoria, discernimento, e que a gente só vai ter na oração, através da palavra, que o Senhor vai dando orientações, ele vai mostrando, ele é o caminho, então ele vai mostrando, ele é o caminho, então ele coloca as placas, que a gente vai seguir uma estrada, então existe placas, aonde a gente deve ir, onde a gente não deve ir, onde tem um retorno, porque às vezes a gente pode falhar, às vezes a gente pode pegar um caminho errado, mas vai ter placas de retorno na nossa vida de oração, na nossa vida com a palavra, no jejum. O jejum, ele é muito importante para isso, porque vai existir situações que a gente não vai discernir, porque às vezes é muitas vozes.
A nossa mente vai estar ouvindo muitas vozes. E quando nós praticamos o jejum, a gente consegue discernir, porque vai dar uma sensibilidade maior. Sim, que a gente se abstém ali na nossa carne, né? Que também não é fácil, mas que vale muito a pena, né? Sim. E isso tudo que você falou também, em todas as áreas, é muito lindo, assim, como o Senhor, através da oração, faz em tudo. É na família, é no nosso pessoal, é no nosso ministerial, porque muitas pessoas às vezes ficam, qual é o meu chamado? Sim. A gente sabe que o chamado de todo mundo, se você não sabe seu chamado é ir pregar o evangelho a todos. Seja onde você estiver, trazendo de novo a Raquel aqui, porque ela estava semana passada, ela falou aqui o testemunho que você tem escutado lá. Se você não viu, vai ver depois que eu terminar esse, que a moça dentro do provador, o Senhor falou com ela. Então, assim, onde a gente estiver, a gente tem que falar de Jesus. Mas a gente sabe que existem os ministérios, existe um propósito específico para a pessoa, e você só vai conseguir alcançar o seu chamado se você orar, se você tiver uma vida de oração. Se você fazer o mínimo básico, né, que é estar perto do Senhor, né? Algo que ativa os dons também, que tá lá disponível na Bíblia pra gente, é a oração, né? Sim. O que você traz pra gente a respeito desses... Os dons. Dos dons. Os dons. É isso que você falou, né? Através da oração você vai adquirindo. Igual a sensibilidade. É algo que você vai adquirindo. É através da oração, porque... Quando nós oramos, quando nós nos conectamos com o Senhor, nós vamos ter acesso ao coração dele. E o Senhor, ele está disponível, ele está ali disponível para que a gente acesse. Sim. Mas muitas das vezes nós não acessamos por falta de nós irmos até ele, de chegar até ele. Porque tudo isso está disponível para nós. E o discernimento de espírito, a palavra fala que é um dom mais importante nos últimos dias, é você discernir da onde provém, porque às vezes a pessoa vai vir com milagre, mas não provém do Senhor. Sim. Às vezes a pessoa vai ministrar a palavra, mas ela não provém do Senhor. Às vezes vai ter cura, vai ter prodígios e maravilhas, mas não vem do Senhor. E só o discernimento de espírito vai ajudar. Sim. E é através da oração. Porque quando nós mais nos conectamos com o Senhor, quanto mais nós nos conectamos com o céu, mais a gente vai ter, como que eu posso dizer... esse acesso de identificar o que é. Vai ser mais uma casa para nós. É igual a nossa casa, a gente se sente à vontade, a gente sabe onde estão as coisas de olhos fechados. E o céu é a mesma coisa, está disponível para nós, o véu já foi rasgado. Mas muitas das pessoas, elas deixam de acessar este lugar pelo simples fato de não orar, de não chegar ao Senhor. E a oração é algo tão simples, né? A gente está conversando aqui, a gente pode estar orando, a gente pode estar orando mentalmente. É algo no dia a dia, cotidiano. Não precisa, eu não sei orar, eu não sei falar. Só abre a boca. É só isso. E isso já engancha com a minha última pergunta. Já, passou rápido. Passou. Deixa um conselho para essas mulheres que estão ouvindo a gente a respeito de oração. Como que elas podem entender, eu acredito que depois de todo esse tempo, de tudo que a Raquel trouxe como exemplo aqui, da vida dela pessoal, familiar, já pode... trazer pra gente a importância da oração. Mas uma dica assim, eu quero começar, ter minha vida de oração mesmo, intimidade com Deus, ou quero começar a interceder, mas eu não consigo. Dá uma dica pra elas. Olha, eu vou falar o que aconteceu comigo. Porque assim, eu falo que a minha vida foi tudo, começou errado, mas o Senhor ajeitou. O meu marido, eu não orava. Tá? Quem achou que eu já comecei orando, não, eu não orava. Foi algo assim muito, muito poderoso e simples, porque eu estava dormindo, eu sempre gosto de dormir, eu gosto de dormir até tarde, e um dia o Senhor me acordou de madrugada, e eu via meu marido orando, e ele orando ali, o Senhor já estava me chamando para ir orar com ele, porque eu chamei os dois para estar aqui diante de mim, mas o sono falava mais alto, e eu continuei dormindo, até que um dia a gente estava num culto, e aí o pastor falou sobre... lá na sua casa, você tá dormindo e você tá vendo a sua mulher orando. E quando eu ouvi aquilo ali, eu fingi, né? Não é comigo, né? E aí o Senhor falou comigo, na sua casa é diferente, né? Na sua casa você tá dormindo e seu marido tá orando. E ali eu senti envergonhada. Eu me senti envergonhada. Por que eu não estava ali diante do Senhor? Sendo que eu escolhi Ele para ser o meu Senhor e Salvador. Por que eu não estava ali me rendendo a Ele? E isso não era só porque era de madrugada, era
a todo tempo. Eu fazia a minha oração de manhã, aquela básica, né? Agradecendo ao Senhor, agradecendo à noite, na hora de comer, e acabou. E aí o Senhor começou a me chamar. Então, primeiramente é você ser envergonhada pelo Espírito Santo, não porque Ele quer nos constranger, mas Ele quer nos alinhar, de olhar assim, nossa, eu estou em falta, e eu preciso, porque a oração ela é dependência do Senhor. Muitas das vezes nós vamos para os pés da cruz e nós não temos o que fazer, igual aconteceu com Miguel. Mas você saber que tudo depende do Senhor. E é o amor, você ter esse amor por Jesus. E às vezes, muitas das vezes eu olhava assim para mim e falava assim, nossa, será que eu amo Jesus mesmo? Porque às vezes a gente não sente, né? Mas a palavra fala que enganoso é o coração do homem. Então às vezes o amor ele não é só um sentimento, mas ele é uma decisão. E é decidir, igual de estabelecer. Eu aprendi muito com a Isenete Rodrigues, né, que ela é uma grande intercessora da nossa nação, que ela fala sobre estabelecer um horário. Estabelecer um horário. Qual que é o dia, assim? Porque se você for olhar assim, nossa, não tem nada, não tem um horário vago, mas tem. Porque se a gente estiver doente, a gente tem que parar tudo e ir pro hospital. Ou se Deus o livre, alguém morre, a gente tem que parar tudo e ir num velório. Então por que para Deus não tem? A gente não consegue, né? Eu gosto de orar de manhã, mas ultimamente, por eu ser colérica, eu gosto de ter controle das coisas. E esse ano o Senhor me chamou para não ter controle de nada. Então, ultimamente, o Senhor está me chamando para orar no final do dia, na viração do dia. E é isso, às vezes eu não vou conseguir parar tudo e ir lá falar com o Senhor, mas lavando a louça. Porque enquanto a gente está lavando a louça, a nossa mente está a turbilhão, você está pensando em um monte de coisa. Então, é quietar tudo e se concentrar, vamos falar com o Senhor. E é só começar. Assim como a gente fala, eu tô falando com você, assim como eu falo com meu esposo, com os meus filhos, é falar com o Senhor. Não existe, altíssimo, grandioso Deus, arrumar umas palavras bonitas, mas não é isso. É só abrir a boca, é só conversar. Porque Ele tá ali. Ele quer isso de nós. Ele tá ali, Ele sabe o que a gente precisa, mas nós precisamos falar. Porque quando nós falamos, nós nos ouvimos. E quando nós ouvimos a gente consegue trazer um equilíbrio para dentro de nós. Sim. E é isso, é estabelecer, para mim, o que funcionou para mim é estabelecer um horário. Mas não consegue estabelecer um horário no seu dia a dia. E não trabalhar no ônibus, no carro, fazendo uma caminhada. É igual eu tenho um irmão, que ele ainda não é cristão, mas ele vai ser em nome de Jesus. E eu falei para ele sobre o secreto. E aí ele falou assim, mas aqui não dá. E eu falei assim, e ele gosta de correr. Eu falei assim, então fala com Jesus, faz o seu secreto a corrida. Depois você está correndo, vai falando com o Senhor. E ele tem falado que tem ouvido Deus. Então, assim, isso é maravilhoso. Na forma que ele está correndo, 30 minutinhos. E às vezes não precisa ser 10 horas, né, 1 hora. 10 minutinhos que seja. E a oração, ela é isso. Você começa 1 minuto, você fala assim, acho que 5 minutos é muito. Mas você vai ver, às vezes é pouco. Você vai fluir, o Espírito Santo vai fluir. É verdade. A gente precisa iniciar. Porque a palavra também fala, né, que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo. Mas a gente precisa iniciar. E começar, né? Começar. E vai chegar um ponto, tem dias que pode ser rápido, como a Raquel falou, tem dia que já vai ser algo mais... Mas o primeiro passo precisa ser dado. E manter a constância, né? E logo, às vezes a gente fica preocupado, e como que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que isso, como que aquilo... E o Senhor vai te levando, é um rio mesmo, de água viva, né? Ele vai levando, vai ter tempo que tem que ser alguma coisa mais aprimorada, que vai entrar um jejum, que vai entrar uma intercessão. Às vezes é um bate-papo, às vezes é um pensamento, mas precisa ter, né? Sim. Colocar a prioridade, né? A prioridade. E até sobre a intercessão, eu estava aqui pensando, né? A intercessão, ela é diferente da oração. Só que a intercessão... Quando a gente vai orar por alguém, porque a gente tem, se você olhar para o lado, sempre vai ter alguém. Mas primeiramente a gente precisa interceder por nós. Primeiramente a gente tem que olhar para nós. Porque se você deixar a casa desguarnecida, né, a palavra fala, o gigante entra e faz a bagunça. Então nós precisamos nos revestir. Nós precisamos orar por nós, para depois ir orar por o outro. E o Senhor, não existe essa, eu vou falar qualquer coisa, não. Nós precisamos interceder, mas é interceder através da palavra. Porque uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. E a palavra dele, como que a gente vai interceder sendo que a gente não está alinhada com a palavra?
É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Eu já fiz propósito de ler a Bíblia em 1 ano, cheguei a 3 anos. Mas é a constância. Não pare, vai. Não seja uma desculpa, relute. Mas quando a gente sabe da palavra, eu não vou decorar, eu tenho TDAH. Então vai ter, nossa, às vezes eu esqueço de um monte de coisa, mas quando você lê, uma coisa que eu aprendi é que quando nós lemos a palavra, existe um baú dentro de nós. E a palavra vai sendo armazenada. E quando nós estamos orando, o próprio Espírito Santo vai lá no baú e pega a palavra, e a gente usa da palavra de Deus, porque é a palavra dele, né? Então, agora quando nós não temos a palavra, o nosso baú está vazio. Então não tem como declarar a palavra do Senhor. E o que eu aprendi com a minha irmã, que foi toda a diferença. Ore a palavra. O Salmo 91 foi o que eu aprendi, né? A marchar dentro de casa, a estar com opressão, tá tendo alguma coisa. Ore a palavra. Declare o Salmo 91 com autoridade. Mas o que é autoridade? Ela vai, só vai. E é isso que nós precisamos. A autoridade, declarar a palavra do Senhor. Às vezes nós não sabemos, né? Não, tá bom, você não sabe orar, mas declara a palavra, ore a palavra. Isso vira chave completamente no mundo espiritual. Que lindo. Então, deixa de deixar sua Bíblia aberta aí só no Salmo 91 pegando pó, pega ela na mão e começa a declarar a palavra do Senhor, que já vai mudar muito a sua vida, né? Já é uma outra dica preciosa, dentre tantas que a Raquel trouxe aqui. Amém. Raquel, não tem como a gente terminar esse bate-papo sem orar por essas mulheres. Amém. Eu queria que você orasse por elas, Amém. Algo que o Senhor tem colocado aí no seu coração. Amém, amém. Eu quero deixar até um versículo que eu vi no caminho, o Senhor falou assim, eu quero que você compartilhe esse versículo, que é Ezequiel 22:30, que o próprio Senhor fala, procurei uma mulher, um único homem que consertasse o muro, um homem que se pusesse na brecha, onde os muros desmoronaram, um homem que fosse justo e bom, para impedir que eu destrua sua terra. Procurei, mas não consegui achar nenhum. Mas a palavra do Senhor, o que ela diz? Que ele está à procura ainda, ele ainda está à procura. Hoje nós podemos dizer que ele vai encontrar, o Senhor vai encontrar eu, o Senhor vai encontrar você e você que está aí. Para se colocar na brecha pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua igreja, pelos seus vizinhos. E quando nós nos colocamos na brecha, nós estamos sendo revestidos de poder dos céus. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nessa hora eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando da palavra, do que o Senhor tem feito na minha vida, feito na minha casa, feito na igreja do Senhor, Pai. Que o Senhor venha com um despertar, Pai, sobre essas mulheres, sobre a todos que estiverem assistindo ou que vão assistir esse vídeo, Pai. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Aquele que for acessar esse vídeo, nem que seja daqui 1 ano, daqui 2, 3 anos, mas que eles sejam despertados, que o Espírito Santo venha incomodá-los a sair das zonas de conforto e se prostrar aos seus pés, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha acampar os teus anjos sobre a casa dessas pessoas, que o Senhor venha acampar os teus anjos ao redor da casa da Jéssica, que abriu a porta da sua casa para receber, Pai, para me receber e tantas outras mulheres. Que o Senhor venha com o revestimento do alto, que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades e que o Senhor venha nos conduzir, Pai, a este lugar de ser totalmente dependentes do Senhor e negar nós mesmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Obrigada, Amém. Raquel. Que Deus continue te usando muito. Eu tenho certeza que foi poderoso hoje esse bate-papo. Muitas vidas vão ser alcançadas aí. Que você possa deixar o seu testemunho aqui nos comentários também, porque eu sei que assim como a minha fé, a gente vai finalizar aqui agora e a minha fé aumentou conversando com você. Amém. E eu tenho certeza que assim foi com a sua vida também. Então deixa seu comentário aí, se inscreva no canal. Toda terça-feira tem um bate-papo aqui com uma mulher de Deus e algo para minha vida, para sua vida. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, Amém, Raquel, sua Jesus. família, seu ministério. Que você venha alcançar longos e altos sonhos, voos, que Ele venha te usar cada vez mais. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.